Mas eu quero saber de Murilo Pérez. Você foi a favor ou contra a demissão do Fábio Carille? Aliás, do Pepe Carille, né? Que você sempre achou. E continuo achando. Olá, ouvintes. Olá, telespectadores. E um olá muito animado meu, né? Bom, não sou a favor. Mais uma vez, a qualidade técnica dos jogadores venceu. Venceu. Os jogadores venceram de novo e é mais um treinador sendo demitido no futebol. Até quando, né? Até quando que a gente vai viver isso aí? Os jogadores não conseguindo trocar 3 passes e a culpa sendo do treinador. Eu não consigo entender isso. Mas o que eu consigo entender é que quem assume o Corinthians, o presidente do Corinthians, quem manda no Corinthians, ou em qualquer outro clube grande brasileiro, tem que tomar uma atitude, porque realmente estava insustentável. Era daí para pior, era daí para perder pro Fortaleza na quarta-feira, o que pode acontecer, e o jogo vai ser em Itaquera. É daí para pior. E quando o mandatário vê e todo mundo enxerga que a coisa já não tem mais solução, tem que se tomar uma atitude. E apesar desse clima fúnebre, parece que morreu alguém. Pra gente não. Olha a cara dele, olha pra cara dele. Cara, ele veio vindo, eu fui buscar o Murilo pra gente vir gravar, ele tava muito desanimado no carro. E a gente tava... No carro, né? Não só no carro, né? Não, pelo visto não só no carro. E a gente tava ouvindo, por coincidência, uma entrevista do André Sanches. E o André Sanches falando que vai ter mudanças drásticas, vai sair jogador, parece que vai sair gente também da comissão técnica. Se sair jogador que se sair quem tem que sair, não vai ter time pra enfrentar o Fortaleza. Quem você acha que deveria ficar nesse time? Eu sei que, é claro, não dá pra mandar todo mundo embora, precisa ter jogador pra jogar, afinal de contas, mas quem você acha que realmente mereceria permanecer no Corinthians? Desse time que vem jogando aí do chamado titular. Roupeiro e o porteiro. O Cássio, o Fagner, o Gil. Que corre bem. O Cássio, o Fagner, o Gil. Marcelinho Carioca. Saudades, hein? Saudades. Cássio, Fagner, Gil. Pedrinho. Olha que dificuldade. Isso só, né? 4. Isso só. 4. Já dá pra montar um time de futsal quase. Já deu. É isso aí. É isso. Acho Quem que é isso aí mesmo. Quem é o pior jogador desses que jogam? Claro, O Wagner Love a gente não sabe onde fica, né? O Wagner Love não sabe se ele fosse centroavante, acho que dava pra ficar, mas lateral esquerdo não é a muita qualidade dele. técnica do Wagner Love é excelente, na minha opinião. Só Sim. que também Ele não tá fazendo uma boa Ele tá temporada. descobrindo a posição dele, né? Tá. Ele ainda não se achou. Novo, né? E o que você achou dessa... O que você achou dessa partida contra o Flamengo? E se você fosse André Sanches, quais mudanças você faria para o Corinthians para as próximas rodadas, né? O Corinthians que está em 8º lugar e saiu da zona de classificação para Libertadores e para a zona de classificação da pré-Libertadores. Que pena. Sabe o que eu faria se eu fosse André Sanches? Sim. Eu chamaria o Carille na coletiva e renovaria o contrato do Carille. Para todo mundo na coletiva. Para ver se os jogadores acordam, entendeu? E era isso que eu ia fazer, essa seria a minha atitude. Carille, seu contrato está renovado e seu salário vai aumentar. Complicado isso, né? Mas, então você tá eximindo o Carille de culpa total, inclusive das coisas que ele falou. Ele desagregou. Você não acha que ele desagregou o elenco? Quando ele... Ele não, é só que ele acabou ficando irritado, cara. O cara se irrita, perde a cabeça. A entrevista vem quando? Vem depois de um jogo. Uhum. E vem, aí conta 8 jogos sem perder, sem vencer. E Mas o cara de cabeça quente, ele vai falando, porque ele sabe dos lixos que ele tem na mão. Ele sabe que ele tem Danilo Avelar, ele sabe que tem um Júnior Urso jogando uma bosta, um Matheus Vital que é um morto, apesar de que hoje, incrivelmente, foi o melhor em campo do Corinthians, ele e o Gil. Mas assim, você acha que não... Tudo bem, ele sabe, né? Todo mundo sabe. Mas Mas o que escancarar isso, né? Tipo, chegar na coletiva e... Não, ele se atrapalhou. Eu acho que aí ele perde os caras. Mas ele se atrapalhou várias vezes, né? Sim. Foram várias coletivas que ele criticou o time. Não, ele perdeu a mão. Mas eu acho que não... Cara, o menor culpado era ele. Não. Mas foi levando tanta turbulência. O Corinthians é tanta pressão. É que nem o André Sanches falou.
todo dia a imprensa falando, é hoje que ele cai, é hoje que ele não cai, será que fica, será que não fica? O Corinthians é tanta pressão que aí o cara ele não soube controlar. E bem ou mal, ele é um cara que ele é técnico há 2 anos, né? Há pouquíssimo tempo. Tá. Se você falou que a menor culpa é dele, a maior culpa é de quem? Dos jogadores. Todos eles? Não tem... Ah, não. Todos do, né? Todos não, mas... Mas Pô, o André porque também tem culpa, né? hoje Ele contratou. É isso que eu queria O cara falar. não briga lá. Você não pode, que nem o Santos de 2003. Vou te falar sobre um pitadinho histórico. O Santos de 2003 era um time excelente, o do 1 ao 11, na minha opinião. Só que o Santos, na época, perdeu o Maurinho, que era um bom lateral, e contratou quem pro lugar dele? Torcedor santista? Você lembra? Reginaldo Araújo. Não, Reginaldo Araújo. Falecido Reginaldo Araújo. Ele morreu? Não é o que cantava sertanejo, não Esse é o Cristiano Araújo. Que também é falecido. Que também apareceu. O Santos contratou o Reginaldo Araújo. Ele era muito ruim. Ele destoava. Ele jogou no São Paulo. Ele jogou no São Paulo. Ele destoava do resto do time. E atrapalhava. Ele conseguia atrapalhar mesmo o time sendo muito bom. A culpa era dele, que era muito ruim? Não. A culpa foi da diretoria que contratou no lugar do Maurinho o Reginaldo Araújo pra jogar Libertadores 2003. Então deixa eu só... Não é do Andrés a culpa? Não. Os também jogadores tem, são também aí. tem. É Júnior Urso. Sabe de Mas, quem é? ó, Matheus isso Vital, eu já falei, Gustavo. isso eu já falei, eu É a falei, mesma coisa o o Carille Leco lá no também São tem Paulo. culpa. O Carille também tem culpa, só que ele é o menos culpado. Não, tudo bem. André tudo bem. Sanches também é o menos culpado, Menos culpado? ainda. Sabe de Por quem quê? é a culpa? Ah, A culpa é das estrelas. por quê? Bom filme, bom filme. Fala, vai. Bom filme, bom filme. Eu, torcedor do Corinthians, ruim de bola no Corinthians, ruim de bola. Danilo Avelar e Gustavo. Esses caras são ruins, eles não prestam pra jogar, eu já falei isso, não prestam pra jogar em nenhum time da Série A. Gustavo e Danilo, esses caras são ruins. Os outros não estão jogando. O Matheus Vital, ele era uma promessa que veio do Vasco, veio bem. Ele sabe desenrolar, do nada ele desenrola, faz uma puta de uma jogada. O Júnior Urso, pô, ele começou bem no Corinthians o ano, Começou tava bem. bem. Eu lembro dele no Curitiba, no Atlético Mineiro, pô, sempre jogou bem. Não tá bem, tá muito mal. Mexeu no cabelo. O Ralf sempre foi bom, mas já tá velho. Tá Tá gordo. bêbado, tá batendo gordo. carro. Não, tá gordo. Que isso. Ele É esse já ponto, era. exatamente. Esse Nossa, ponto que eu o quero. Jadson tá feio. Que isso. Nem entrou hoje. Não deu E nem, contra o CSA. nem levantou a mão. E... O que eu E achei aí- legal, desculpa te cortar, Não, vai. é que no jogo todo mundo começou a se machucar do nada, né? O meu irmão corintiano falou Mentira isso. que ó. é. Fagner. O Fagner foi o Dor de primeiro. cabeça, pô. Dorflex aí, pô. Me tira. Cássio. Tô com frio. Troca, professor. É verdade. Não, e falando até dos caras que eu sempre defendo, o Cássio e o Fagner também não estão bem. Eles não estão bem. O Cássio? Nem o Cássio, tá bem? Nem o Cássio. Hoje é que jogo grande ele aparece. Ele pegou um pênalti e deu azar e tal. hoje O ele Cássio é um não tem monstro. culpa, Que O isso, é Fagner jogo, também. jogo pequeno, é esse? Não, Eu falei, jogo grande ele aparece. Ele pegou um pênalti. É. Mas ele não teve culpa nos gols. Mas o Fagner ele não tá conseguindo demonstrar o bom futebol que ele tinha, que ele sempre teve desde que ele voltou pro Corinthians. E, cara, o time desandou. Isso acontece no futebol. O time desandou, não tinha mais clima pro Carille. É capaz até que seja bom daqui pra frente, vamos ver. Vamos ver quem que vai trazer. Bom, apesar de a gente ter falado bastante do Corinthians, Celso Roth vem aí. Cuca. cu cabeludo. Apesar de a gente ter Sempre falado fala bastante, isso. eu não aguento, essa piada vem em mim, assim, que não é nem boa. Ele tem o Cuca. Não tem como ter audiência das crianças do Brasil. Não dá, tem. O Flamengo, ó, pô, a gente falou que o Corinthians foi muito ruim, mas o Mengão foi sem freio mais uma vez, né? Nem forçou muito. Não sei. Não, acho nem que forçou, nem forçou. é verdade. Nem se forçasse era 8. 7, 8. Não forçou. Quando abriu, vai. Deu fez o pênalti lá, que depois vendo por outro ângulo realmente foi pênalti. O Cássio pegou o pé do Arrascaeta, se eu não me engano. Uhum. Aquilo já... Porque até então o Flamengo não tava dando Isso que eu ia sufoco, não perguntar tava agora. tendo nem Isso chances. que eu As ia melhores perguntar chances agora. eram até... Melhores chances, não era até vi- do eu O Corinthians. não vi Corinthians o teve uma jogo. boa chance no primeiro tempo. Eu não vi o jogo, mas isso que eu ia perguntar agora. O Flamengo não ficou também. Não, tipo, não. A partir do momento que o gol foi fez no o gol final, de né, pênalti, do primeiro fez o gol tempo. do rebote de pênalti, o Corinthians é um Aí time se- completamente aí se desequilibrado. perdeu, aí se perdeu. Mas foi logo em seguida, deu a saída de bola, o Gerson, que pra mim é um...
Se não for o melhor jogador do Flamengo, é um dos melhores. Pra mim é um dos melhores jogadores do Brasil. Do Brasil atualmente, exatamente, na posição. E do Brasil não. Ele e o Volpe. É um dos melhores jogadores brasileiros. Brasileiros, na né? Não posição. só no Campeonato Brasileiro, Tem que como estar na seleção brasileira. Os melhores jogadores brasileiros nascidos no Brasil. O Duda ele faz eu perder o ritmo, tá ligado? Aí logo em seguida o Flamengo... Aí, meu irmão, desmoronou o Flamengo. O Corinthians cheio de pataquada, 40 segundos do segundo tempo. Já toma outro. É. O Flamengo tá sossegado. Mesmo o Corinthians fazendo um gol lá, nada a ver. Gol achado e... Pro Flamengo tava tranquilo. O Corinthians é inofensivo. Provavelmente. O Gustavo, meu irmão. Não, mas o Gustavo Cara, É só o Gusta, né? impressionante. Gusta. Impressionante. Ele é muito fraco. Não, no Paulistão ele foi É. monstro. Contra o Mirassol e o Novo Horizontino. Ele é bom. Ele é Contra o bom. Marília. É. Mas por quê? O que tu tem contra o Gustavo? Cara, a bola batia lá, voltava. Batia, ele não conseguia. Não era questão de estar sozinho. Não, ele não conseguia dominar. Os zagueiros são bons, mas ele é muito fraco, pô. Ele não Ele tem faz nível. bem a parede, né? Não tem Porque nível a bola, técnico, pô. A bola bate e volta, é igual na parede. Você chuta a bola, ela Ele volta. fazia literalmente uma parede. É o... Gusta Parede. Esse é o novo apelido. Quer pegar lá? Pode ir lá pegar, vai lá. Pega lá uma dose, pede aí pro garçom uma dose. produção. Pode pedir pra produção. Traz aí. minha água aqui que tem que manter a Julieta, parcela de quem bebe água. faz o barulho. Ô, cara! Garoteou. garotinho. Garoteou, acertou o câmera aí. Vai, continua aí. Continua aí. Isso, tá abrindo aqui. Pra quem não está vendo, já consegue ouvir. Saio! Produção. Atribulado. Eu também não quero, obrigado, Julieta. Deixa eu ver se ficou bom, né? Seria, tá bom, dá pra ir. Agora a gente tá gravando o programa num domingo, Quero água. mas ele vai pro ar na terça-feira. Eu enchi E a o gente copo do outro provavelmente... ali, produção, eu vou- Você tá atrapalhando, garçom? A gente tá... A gente vai... tá gravando domingo, mas o programa vai na terça-feira. E o Corinthians já deverá ter um técnico na terça-feira. Porém, num exercício de futurologia, eu pergunto a você, não quem você acha que deve ser, mas quem você acredita que será o técnico do Corinthians ou que é o técnico do Corinthians. Ah, essa foi boa, hein? Essa aí, ó, anotei aqui, ó. Taylor! Entendi é nada. Quem é o técnico do Corinthians? Silvinho. Eu vou dar. Tem isso aí. Eu vou dar 3. Como é que se diz? 3 cenários. O técnico que eu quero é o Thiago Nunes. Do Atlético Paranaense. Isso. É Esse o que eu técnico gostaria também. que eu gostaria. O que eu faria sendo o presidente do Corinthians, não contrataria técnico agora, até o final do campeonato. Você ia com... Quem é o da base? Nem sei quem. Ah, o É, Diego Coelho. É o Coelho. Isso aí, o do Coelho. Sub-20. Isso. Ia com ele até o final, já que realmente, apesar de se o Flamengo ganhar a Libertadores, abre o G8. E o Atlético Paranaense já tá lá dentro. É verdade. Então, Comembol, pode ser que tenha um Corinthians aí. Cara, o Vasco vai acabar na frente do Corinthians. Eu já falei isso aqui. Tá bom. O terceiro cenário é... Quem vai ser? Quem vai ser? Eu acho que vai ser o Silvinho. Silvinho? É. Eu acho que vai ser o Silvinho. Por quê? Porque o corintiano sente. Os caras não estão nem aí, velho. O corintiano sente. Sente o quê? Não, mas é uma informação quente. O corintiano sente a vergonha. Fontes. Nossa fonte disse. Tem fontes, né? Tem fontes. Fide. Silvinho será o novo técnico do Corinthians e Marcelo Cirino será o primeiro reforço anunciado para 2020. No Corinthians. Fonte, São Ariel Paulino Black. sabe mais do que eu. É fonte. É que eu convivo com muito corintiano. É, eu acho assim, eu acho Trabalhar que na o técnico, cadeia? eu acho que o técnico contratado vai ser o Silvinho. Na cadeia. E só que o que eu queria que contratasse fosse o Thiago Nunes do Atlético Paranaense. Bom, o Corinthians vai enfrentar o Fortaleza na próxima quarta-feira, 7h30 da noite, em Itaquera. Ambiente hostil. Em breves palavras, o que você espera deste jogo Ambiente e hostil. desse ambiente aí, né? O Corinthians tá conturbado. Cara, eu queria que a torcida invadisse o CT pra bater Que um pouco isso? nos jogadores. Olha isso, olha que aí, isso. gente. Uma que porrada, é uma isso? porrada. Pô, uns tapa, cara. É. Porque a história do Corinthians é isso. Precisa dar uns tapas nos caras.
Agressão mesmo. Coisa de violência. É, precisa um pouquinho. Mas é uma violência... Você tá incentivando a violência. Não tô incentivando. Tô incentivando só Tapa de bater leve, uns... com responsabilidade. Isso. Com responsabilidade. Mas eu bater só um pouquinho nos jogadores. acabo de perceber uma certa incoerência sua. Você disse que os jogadores têm que apanhar. Lá vai ele me colocar numa fria. Arapuca. Eu não fiz jornalismo, eu não tô preparado. Sabe, mano? Depois É só simular um desmaio, cara. Caganeira. Dá certo. Ó, você falou que o Corinthians... os jogadores do Corinthians têm que apanhar pra aprender e tudo mais. Que pro ano que vem, os únicos que mereciam ficar no Corinthians eram 3 ou 4 aí, Cássio, Fagner, etc. O que me dá a entender que o Corinthians tem um péssimo elenco, chegando à conclusão de que se tem um péssimo elenco, Nossa, o tá problema viajando, é de quem... Não! É de quem contratou. É de quem contratou. Quem contratou? E tu acha que o André Sanches é o menor culpado. Que palha assada de opinião é essa? Como é que você acha que o Andrés é o menor culpado, sendo que você acha que ele tem que mandar todo mundo embora porque o elenco não presta? Como diria o Galvão, vem quem contratou aí, pô. Vê quem contratou. Isso é A culpa é dos Bolsonaro, caras, quem pô. tem que apanhar é o presidente. Olha fora, vê quem contratou, tá certo? Vagabundo! O que é fazer você na fila? Fala assim. Tem que falar assim, tá certo? Agora vai, Ciro. Hein? Tu entendeu a minha coisa? Não. Eu também não, a história é muito longa, né? Torcedor Parece corintiano. uma redação do Enem, cara. Eu vou fazer uma pergunta. De quem é a maior culpa? Eu vou lançar no Instagram, Boa. as redes sociais vão me responder. De quem é a maior culpa na crise do Corinthians? Do André Sanches ou dos jogadores? Ou do Bolsonaro. Ou do Carille. Ou do Carille, que o Carille foi embora, então não me importa mais. Agora Não, quem mas importa é quem não ficou. veio, não tá aí uma fase horrível? Tá. O Carille participou. Carille é os Participou, tem que jogadores, colocar na melhor. Então eu vou colocar André Sanches / Carille. Carille ou os jogadores? Não, Na mesma- Andrés, Carille ou os que jogadores? não O dá André pra colocar, Sanches barrou o Carille? Tu vai colocar aquele de stories? enquete do Story. Não sei se dá pra tá. colocar 3, só que só dá 2. Então Tá, coloca Andrés / Carille. Andrés Carille. Ele ou barrou o dos Carille, jogadores. então. Hoje barrou.